Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Enaidia. Hoje um episódio muito especial com o Valdecir. Estamos aqui no Rancho Casa Velha. Vamos conhecer um pouco aqui da empresa, bater um papo e mostrar para vocês aí um tanto sobre o rancho. Para iniciar a conversa, acho que é interessante a gente contextualizar o que é o rancho, onde é que a gente está, onde é que ele está localizado, o que se serve aqui e tal. Acho que é um bom início aí pro papo, se você puder nos explicar, por favor. Tudo bem, beleza então, Alex? Tudo bem, não é? Tudo bem? O Rancho Casa Velha, vou tentar explicar rapidinho para vocês como surgiu o Rancho Casa Velha, como surgiu a ideia do rancho. Depois a gente pode caminhar por aí e vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Uhum. O rancho surgiu, na verdade, quando eu adquiri essa chácara 4 anos atrás, era para ser uma chácara de lazer, né? Nem pensava em transformar no que ela é hoje, tá? Então essa chácara era para ser de início de lazer. Com o passar dos anos, o passar dos meses e a pandemia foi recente, ainda no meio da pandemia, a gente viu a necessidade das pessoas, do público em geral, de sair de casa, sair do apartamento, ir para o ar livre. E daí surgiu a ideia, eu e minha esposa, vamos transformar o rancho num pesqueiro e num restaurante. Ela é chefe, eu a vida toda assando carne. Falei, vamos lá, vamos tentar então essa nova empreitada. Foi aí que surgiu o Rancho Casa Velha. A gente começou há 2 anos, exatamente há 2 anos, né? A gente começou servindo muitas vezes, alguns dias aí, algum sábado, domingo, 5, 10 refeições. E foi com o passar dos dias, dos meses, foi aumentando. Aí a gente chegou lá a nossos 50 refeições no sábado e 100 refeições no domingo. Assim foi o auge do rancho. Nossa, a gente tava achando que estava muito bom. Aí, passados 6 meses, em torno de 1 ano, mais ou menos, entre 6 meses e 1 ano, a gente viu a necessidade de expandir um pouquinho mais. Foi aí que a gente começou a aumentar, a desenvolver novos pratos, a aumentar a capacidade de pessoas. A gente ampliou, fez o deck, colocou mesas ao ar livre. E aí que nasceu o Rancho Casa Velha, o restaurante Rancho Casa Velha. Hoje, graças a Deus, estamos com 2 anos, mas assim, a gente está vendo uma tendência de só ir aumentando, né? As pessoas vêm procurando esse tipo de espaço, as pessoas gostam, quem vem no rancho realmente gosta do rancho. Claro que tem algumas pessoas que não gostam, mas paciência, a gente não consegue, né, agradar todo mundo. Mas foi aí que nasceu a ideia do Rancho Casa Velha. Eu estou impressionado de você falar que tem 2 anos aqui só, porque a gente deu uma volta aqui, uma estrutura, gente, maravilhosa. Tem um rio aqui. Isso aqui é um rio ou é um tanque? Esse na verdade, a gente chama aqui de açude, né, de Açude. tanque, né? Mas ele passa um riozinho, né, uma sanga, e foi represada. Esse tanque aqui ele foi feito há 60 anos atrás. Mais ou menos aí é que o pessoal aqui, a minha vizinhança fala, em torno de 60 anos, mais ou menos. E hoje a gente usa esse tanque como pesqueiro, né? Aqui é o tanque principal do rancho, que é o pesca e solte, a pesca esportiva. E o pessoal pesca nas beiradas ou eles vão no meio mesmo? Que é bem grande, né? O pessoal pesca tudo nas beiradas, né? A gente abre assim esporadicamente na sexta-feira para as pessoas virem pescar de caiaque. Mas assim, é esporádico. É interessante porque assim, depois a gente vai passar dando uma volta para vocês terem uma ideia. Gente, é muito grande. A gente olha no ângulo, olhando daqui pro tanque, você não vê o final, assim. Parece que você tá num rio muito grande, uma estrutura muito legal. Cara, é uma paz nesse lugar que é o principal, assim, né? Para sair, assim, da cidade, né? E acho que é o principal atrativo do rancho, né? É um lugar de descompressão, assim. É isso mesmo, é o que a gente busca, o que o rancho... Lá no início eu sempre falava o seguinte, vamos tentar unir a pescaria, né, para quem gosta de pescar e quem gosta de comer bem, né? Eu fazia até um certo tempo aí eu fazia uma brincadeira com os pescadores, né? Que eu falava que o rancho é um local diferente, porque se o pescador não conseguir o alvará para vir pescar,
traz o alvará junto, né? Traz Traz a esposa junto. A esposa tem o local para ficar, passar o dia, né? Trazer os filhos. Então, a ideia do rancho realmente é essa, é que você possa vir você e a sua família, né? Passar um dia, passar um domingo, passar um sábado, um feriado, e ter assim um momento em contato com a natureza, com os animais. Depois eu vou mostrar para vocês a Vila dos Animais, e realmente fugir daquele estresse do dia a dia. Aqui não tem sinal de internet, né? Só Wi-Fi, então é uma maneira de você desligar um pouco, né? Se conectar com o lugar aqui, que é maravilhoso, está escutando os barulhos dos pássaros, né? Enquanto a gente está gravando. Isso, se conectar com a natureza principalmente, né? E esquecer daquela agitação, né? Do dia a dia, né? Do nosso trabalho, enfim, de tudo que nos causa aí um pouco de estresse. Muito legal. E quem que vem aqui geralmente é família, então, pelo que você falou, assim, pai, mãe com filho? Isso, geralmente é família. O rancho ele procura sempre atender né, de uma maneira especial. É claro que às vezes, né, como eu falei no início, né, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Servimos costela. Pois é, Se você não come carne, né, não pode brigar comigo, porque... Eu apanho do pessoal que não come carne, né? Porque, mas você só tem carne no seu cardápio. Inclusive tem gente que fala isso, pô, mas lá só tem carne. Não, não é que só tem carne, nós temos um cardápio bem elaborado e diferenciado, mas a questão, a carne, ela é o prato principal, entendeu? E também tem gente que não gosta de costela, né? Prefere uma picanha. Então, também essa pessoa não... pois é, a costela não gosto muito, né? Mas a gente sempre tenta fazer algo que venha atender também essas pessoas que têm uma certa restrição também de alimentação e coisa assim. Perfeito, muito legal. Muito bom. Você falou da expansão, acho que um lugar interessante para a gente conhecer é o novo rancho, né, que você está fazendo. Você falou que começou atendendo 10 refeições, subiu para 50, 100, e agora está com um potencial muito maior, né? Se puder contar um pouco sobre. A gente está fazendo uma ampliação, que é um novo celeiro aqui, que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai dobrar a nossa capacidade de atendimento. Legal. Então, a gente vai... Eu já estou usando ele, né? Porque, assim, a gente consegue ainda atender algumas pessoas já, porque ele já está numa fase já de acabamento. Sim. E a gente vai praticamente dobrar a nossa capacidade de atendimento. Por quê? Porque o domingo é o nosso problema, né? Solução e problema. Porque o domingo é o dia que mais dá movimento aqui. Então, no domingo, lota. A gente já teve domingo aí de ter que fechar o portão e dispensar as pessoas. Infelizmente... Isso dói no coração, né? Dói no coração, mas não tinha onde colocar as pessoas, né? E quando você vai para um local assim, você quer ter um pouco de conforto também, né? Então, daí o que acontece? Agora com essa ampliação, a gente vai dobrar a nossa capacidade de atendimento ao público e eu espero que também a gente mantenha a mesma capacidade, a mesma prestação de serviço, no caso. Eu sempre costumo falar para as pessoas que o rancho ele não vende comida, a gente tenta vender uma experiência para você. Então você vem aqui, você vai ter uma experiência diferente, né? Então, se você vê os depoimentos dos nossos clientes, as pessoas, né, amam esse lugar. Muita gente fala, olha a paz que eu sinto nesse lugar, né? Por quê? Porque é um local diferente, um ambiente bem família, bem familiar, e que a gente faz o possível para atender todo mundo da mesma maneira e que a pessoa realmente volte. Por quê? Porque você vem aqui no rancho, né? Você que vai depois trazer o seu pai, a sua mãe, os seus amigos, enfim. Perfeito. Você que vai fazer você que vai trazer os novos clientes para mim. É o melhor marketing a indicação, não A tem indicação. jeito, né? E é uma indicação de um trabalho bem feito, né? Isso. Você nem precisa pedir para indicar, o cara que quer trazer, que ele gosta para cá, para sentir aquela mesma experiência. Bom demais. Vamos lá conhecer o celeiro, então? Vamos lá, Muito então. bom. Gente, estamos chegando aqui no salão que está sendo construído. A gente acabou de conversar com o Valdecir sobre a expansão. Isso aqui não existia antes, você atendia só nesse outro salão, isso? Isso mesmo, aqui não existia, aqui era um estacionamento, era grama, né? E agora nós estamos fazendo aqui para ser o nosso salão principal. Podemos dar uma olhadinha? Vamos aí. Vamos aí.
falei para vocês antes, a nossa capacidade vai dobrar agora com esse novo salão, né? Aqui a gente vai chamar de celeiro, salão principal. Quando você fizer uma reserva no rancho da tua mesa, você vai reservar, a gente vai ter 4 locais para reservar. Começando ali pela varanda, depois o salão principal, o deck jardim e o deck do lago. Então, na hora da tua reserva, você já vai poder escolher a tua mesa. E de que forma que é feita essa reserva? É WhatsApp? WhatsApp. Legal. Se você não conhece o rancho ainda, se você nunca esteve aqui no rancho, a gente sempre vai pedir, né? No WhatsApp a gente sempre pede, qual o local que você prefere? A pessoa que conhece, ela já começa, deck do lago, todo mundo. É o primeiro que esgota, depois o deck do jardim. O deck do lago onde a gente estava agora gravando? Isso mesmo, onde a gente estava gravando lá. Depois é o deck do jardim. E as pessoas ainda preferem as mesas, que eu tenho algumas mesas no bosque, né, que fazem parte do deck do jardim, e depois vem para o salão principal e a varanda, né? Aqui a gente consegue atender um número maior de pessoas, vai ser em torno de 150, 170 pessoas, e daí eu vou ter os banheiros, né? Que é algo bem interessante, que a pessoa não precisa se deslocar até lá atrás nos banheiros que existem hoje. Eu estou fazendo 2 banheiros lá, 2 sanitários, e aqui vai funcionar da mesma maneira que funciona o rancho, né? A pessoa vem até aqui, eu não falei isso ainda, né? Mas as bebidas você pega no bar e as carnes na churrasqueira. Perfeito. O sistema de servir vai ser o mesmo, mesma coisa. Você vai estar sentado aqui, fez a tua reserva, a mesa aqui, Dona Oeste está aqui. Você vai pegar a sua carne na churrasqueira e a bebida no bar. Sempre funciona dessa maneira, independente de qual local você está. E um objetivo nosso também é fazer festas de empresa, aniversário, casamento, aqui nesse salão também. Então, aí, entre 100 e 150 pessoas, a gente pode fechar exclusivo para vocês. Perfeito. A questão daí numa festa ou casamento que vai mudar só o sistema de servir. A gente vai servir tudo aqui. Mas no dia a dia, no domingo normal, no sábado normal, a gente vai manter o mesmo padrão. A pessoa busca a sua carne na churrasqueira e a bebida no bar. Os acompanhamentos vêm todos na mesa aqui. Esses eventos de casamento que você comentou, eles vão estar disponíveis nessas datas de sábado e domingo também ou não? O que eu pretendo fazer? Fechar para sexta-feira à noite e para o sábado à noite, tá? Porque o domingo é o dia aqui, né? O domingo eu não consigo, né, fazer nada cultural, nesse domingo. Né? Não, no domingo não tem como. O sábado de meio-dia, por exemplo, eu estou fechando uma festa de casamento agora para o sábado de meio-dia. Aí a gente fecha esse espaço somente para o casamento. No sábado ainda eu consigo. Mas o domingo sem chance. O domingo eu tenho que atender a clientela no geral, né? O pessoal faz protesto ali, se tiver fechado. Tá fechado. Não, o pessoal fica nervoso. Se chegar no portão ali e ter que ir embora depois de 30, 40 quilômetros, é complicado. Mas é legal que aqui dá para fechar o ambiente e o restante do rancho continuar funcionando normalmente. Com certeza, é essa a ideia. Por exemplo, você vai fazer a tua festa aqui, festa de aniversário, tá? Teus convidados vão estar aqui dentro, vão ter toda a infraestrutura do rancho para usufruir, né? E as demais pessoas continuam almoçando e pescando e passando o dia no restante do rancho. Porque o rancho ele conta hoje com 100 mil metros quadrados, né? Então é uma área bem grande, né? Então a gente consegue, né? As pessoas, por exemplo, tem 300, 400 pessoas aqui dentro e nem percebe. Por quê? Porque a área é muito grande, as pessoas se dispersam bastante, né? Elas não ficam todas no mesmo local. É isso que eu ia perguntar. A pessoa pegou a mesa aqui, a mesa é dela. Se ela for conhecer o rancho, ela vai, bate uma perna lá, depois volta aqui, dá a segunda pratada, sem problema nenhum? Sem problema nenhum, porque a gente trabalha no sistema de day use. Então quer dizer o quê? Quando você chegar aqui no rancho pela manhã, vai estar aquela mesa disponível para você, beleza? Ela vai ficar o dia todo aqui disponível. Embora você levante, vá passear, vai fazer a trilha e pescar, a mesa fica disponível aqui. A gente não sobrepõe mesa. Essa é uma regra do rancho. Então, por exemplo, a tua mesa está disponível para você o dia todo.
tá? Embora você não fique sentado nela, não vai ter ninguém sentado nela depois, né? Por quê? Porque está disponível. Se você quiser voltar, a gente serve o almoço das 12 às 15. Se você quiser voltar perto das 15 e comer mais um pouquinho de costela, ou pegar mais uma sobremesa, ou algo nesse sentido, você volta e a tua mesa vai estar ali. Entendeu? Mas faz uma digestãozinha ali pescando e Isso. depois volta. A gente tem uma sobremesa aqui que é o abacaxi ranch. Então o pessoal fala, eu vou caminhar um pouco, depois eu volto comer mais um abacaxi para fazer a digestão. E é uma receita exclusiva, inclusive, você comentou com a gente, não é isso? Sim, o abacaxi é uma receita que eu criei aqui no rancho. Nós temos o abacaxi, que foi criado aqui. Nós temos o bolinho de costela, que também é uma criação nossa, mais é da minha esposa, tá? Esse bolinho de costela, a gente dedicou aí uns 6 meses a 1 ano para conseguir chegar no ponto que a gente chegou dele hoje. E hoje é uma sensação aqui do rancho. Tanto o bolinho de costela como a costela, mas os acompanhamentos também são muito bons, sabe? A gente tenta fazer tudo com muito amor e carinho e no final dá tudo certo, né? Claro que de vez em quando acontece uma coisinha ou outra, como em qualquer restaurante, né? Sim. Você, por exemplo, pode ir em qualquer restaurante aí que sempre alguma coisinha talvez... Você vai ter 300 pessoas no dia. Sempre acontece alguma coisinha. Mas assim, a gente tenta atender todo mundo da mesma maneira, né? Perfeito. Uma questão que me chamou muita atenção, a gente teve aqui no rancho quando, final de dezembro, lá pelo dia 20, a gente conversando sobre algumas estruturas, né, da própria chácara, e esse espaço ele estava começando assim. Então a gente chegou aqui, não tinha nem a parte de cima ali, né? Tava o pessoal começando a pregar madeira. E aí quando eu chego aqui, vejo a estrutura que já está montada, as mesas no salão, é como se estivesse enxergando o trabalho sendo materializado mesmo, né? A gente vendo um cliente que, de uma certa forma, fez uma parceria e conseguiu, de fato, colocar na prática e conseguiu ter retornos com isso, porque você comentou sobre a tua demanda, que você já tinha muita gente que ficava para fora em alguns domingos. Ou seja, você já tinha uma demanda, um dinheiro que estava escapando, e porque não tinha como atender. Isso. E aí agora você está praticamente dobrando a quantidade de clientes, é isso? É isso mesmo. Esse aí é o grande problema, por exemplo, do pequeno empresário, né? É a falta de capital. Por exemplo, a gente não consegue erguer uma estrutura dessa em tão pouco tempo, né? Você mesmo falou que veio aqui em dezembro, né? E se eu fosse, por exemplo, depender daquele ganho do mês, né? Essa obra levaria 1 ano ou até mais para que eu o dinheiro indo embora. E o dinheiro indo embora, o dinheiro escapando, né? Porque assim, eu sempre falo aqui para os meus funcionários, aqui para o meu pessoal que trabalha comigo, o segredo de ganhar dinheiro é deixar de perder, né? É deixar de perder. Não é tão difícil Não assim, é tão né? difícil. E daí o que acontece? O cliente chegando lá e não tendo aonde ele almoçar e ter que voltar, eu perdi dinheiro. Né? Alguém ganhou, né? Alguém está feliz. Alguém está feliz, eu não. Então o que a gente tenta, com essa ampliação, a gente vai tentar atender esse público de uma maneira mais confortável também, né? Porque a gente tem que pensar muito, em Curitiba é a chuva. Chove muito, de repente está um sol que nem hoje e começa a chover. Aonde que eu coloco esse meu público? Onde coloco o pessoal que está lá no deck que não tem cobertura para chuva, somente para sol? Então as pessoas têm que ter um local para se abrigar, né, da chuva e tal. Então aqui foi pensado muito nisso, justamente para isso, para a gente aumentar a capacidade e também aumentar o conforto das pessoas. E a falta de dinheiro, de investimento é um grande problema, porque para mim estava sendo, né? Porque como a chácara é uma chácara muito grande, o investimento é muito alto. Quando eu falo para algumas pessoas o valor que eu investi aqui, eles ficam meio assim, pô, acho que esse cara não está falando a verdade. Mas realmente foi um investimento muito alto. Tanto é que eu quero mostrar para vocês ali as 2 fotos de quando eu comprei essa chácara 4 anos atrás e como ela está hoje, né? Como era o rancho e como o rancho é hoje. Então, para vocês verem a diferença. E por isso que tem um grande capital investido.
Não só financeiro, mas muito trabalho, muito suor. Né? Muito legal. A gente conversa muito sobre isso, porque o nosso trabalho hoje é auxiliar esse microempreendedor, principalmente na questão de capital. E muitos dos casos acontece parecido com o que a gente está conversando aqui. Aquela parcela que foi tomada no crédito, muitas vezes ela é paga só pelo aumento da demanda que está chegando. E o empresário, às vezes, na ponta demora para entender isso. Fica postergando. Às vezes é um juros que precisa pagar, porque é da operação. E não, mas eu não vou pagar juros não. E as pessoas indo embora sem comer. Os juros era de 1% e o prejuízo de 22% no mês. Então é interessante esse relato real, né? Da vida que acho que a gente atende um empresário real. Porque a gente está aqui curtindo muito a chácara, inclusive, e cada coisa que você fala de como começou, o amor que é colocado no projeto aqui, é de encher os olhos, e por isso que tanta gente vem aqui. Tava ali no Instagram deles, é bombado demais. O nosso Instagram, por exemplo, depois eu volto para o que você comentou, mas o Instagram a gente começou, quando a gente criou há 2 anos atrás o rancho, o Instagram tinha 4 seguidores, o Instagram do rancho. Eu, a minha esposa e as minhas 2 filhas. Isso há 2 anos atrás, tá? Hoje a gente está com mais de 34 mil seguidores e seguidores realmente fiéis. Não são, né? Não tem ninguém lá que foi comprado. Não tem um indiano lá. Não tem um indiano, não tem ninguém. Um Pokémon, um Pikachu. São realmente seguidores do rancho, né? Então a gente começou lá com 4, hoje a gente está com 34 mil e alguma coisa, se eu não me engano. E voltando lá para aquele assunto do financiamento, do investimento, eu também tinha muito medo disso, porque, eu vou pagar tudo esse juro, né? O que a gente pensa é nisso sempre, eu vou pagar muitos juros, né? Só que se você vê a demora e a demanda, né, que você tem e a demora da obra, da construção, esse juro você acaba pagando esse financiamento só com o teu aumento de faturamento. Perfeito. Né? Que é algo meio lógico, mas assim, dá um pouco de medo, dá. A gente tem um certo receio, mesmo quando vocês começaram lá, né, bem lá no início, conversar comigo, era esse o meu receio. Poxa vida, mas será que eu vou conseguir pagar? Perfeito. Então, que é um receio natural, né? Que é o receio natural, acho, de todo pequeno empresário, né? Porque eu sou um pequeno empresário, o rancho é pequeno, né? Embora a gente tenha 100 mil metros quadrados aqui de área, mas o rancho é pequeno, né? Comparado com alguns restaurantes, enfim, que existem por aí, né? Gente, se puder filmar aqui, esse é o famoso tanque. Olha o tamanho disso aqui, a gente não consegue ver o final. A gente estava comentando no primeiro bloco, que é a primeira vez que eu estive aqui, fiquei impressionado. Como é que funciona aqui? É para pesca esportiva, para pesca que pague? Qual que é desse tanque aqui? Esse tanque aqui, ele é um tanque de pesca esportiva, pesca e solte. Então você vem no rancho, você paga uma taxa, hoje é R$50, e você pode pescar das 8 da manhã às 17h30. Mas aquela pesca consciente, né? A gente passa várias regras que tem, né? Que você vai ter que seguir. A gente tem algumas proibições, né? Por exemplo, anzol, linha. Então tem algumas coisas que eu tenho que passar para o pescador. Ele vem aqui, ele pode pescar o dia todo e soltar. O pescador traz material. O pescador traz o material, bem lembrado. A gente não fornece material para pesca esportiva, tá bom? Então na verdade nós temos 4 tanques de pesca esportiva. Depois que esse tanque acaba, tem mais um. E ele acaba? Acaba lá em cima depois da curva. Ali tem um outro tanque e logo acima dele tem mais um. Então são 4 tanques de pesca esportiva, ou pesca e solte. Aqui a gente tem inúmeras variedades de peixes, tá? Então, mas vou citar alguns. Eu tenho todas as carpas, dourado, catfish, pintado, pacu, tamba. Tem alguns tambaqui ainda que não morreram no inverno, estão por aí perdidos. O black bass, que é um peixe muito bom de pescar na esportiva. As traíras, que vem bastante. E as carpas, né? Tem um grande número de pessoas que gostam de pescar carpa, né? Então o pessoal vem muito aqui por causa delas. Então esse tanque aqui é pesca esportiva ou pesca e solte. E daí eu tenho aqui para lá de baixo, tem mais 2 tanques. Aqui atrás tem outro, a gente não está vendo. Mas esse tanque aqui é o tanque do pesca e pague. Somente tilápia. Às vezes você pode até pegar um outro peixinho ali, mas vai ter que soltar.
Só pode levar para Só casa. pode levar tilápia. Só tilápia. Não pode levar nenhum outro peixe. E essa aqui ela está custando R$25 o quilo da tilápia. A gente cobra uma taxinha de R$25 para você pescar. Legal. Por quê? Porque tem muita gente que vem até o rancho, mas não quer levar o peixe para casa. Mas ele Quer pescar. não traz a vara, ele não tem a isca, ele não é um pescador. Ele quer brincar com o filho, com a esposa, quer pescar. A gente tem varinha de bambu para locação e tem a massa para venda. Aí o que acontece? Você vem, paga uma taxinha de R$25, você pesca e solta. Se você soltar toda a tilápia, você vai pagar R$25, né? E você brincou aqui, se divertiu um pouco. Se você pegar uma tilápia grande e tal e ficar com vontade de levar para casa, você pode levar. Aí ela é por quilo, R$25 o quilo. Então são duas modalidades que a gente tem para que você passe um domingo aí bem agradável, né, pescando com a família, com a esposa, com os filhos. O que acontece muito é os pais querendo ensinar os filhos a pescar aqui. A criançada vem aqui e dá um lé nos pais, elas pegam bem mais peixe do que os pais. Isso acontece muito. Muito legal. Eu tenho uma curiosidade sobre os peixes aqui. Qual que é o peixe mais raro? Aquele que quando o pescador pega, ele fala, peguei esse daqui. Qual que é o... Dourado. O dourado. Dourado. O dourado é o peixe mais cobiçado. Todo mundo quer pegar e poucas pessoas conseguem pegar. Ele é um peixe muito... Ele luta muito, né? Quando ele pega a isca, ele pula, ele geralmente dá, né, os pulos fora da água e no primeiro ou segundo pulo ele joga a isca e o anzol fora. Então ele geralmente é o dourado, que é um peixe bem cobiçado, né? Mas assim, como eu falei antes, tem vários tipos de pescadores. Tem uns que preferem pescar as traíras, né? Que é uma pesca mais, assim, eu acho bem emocionante, que você tem que arremessar muito. O cara vem aqui e fica arremessando o dia todo, né? Com a isca artificial. E a isca de fundo, né? Que daí vai pegar as carpas, né? Ou o catfish também vem muito na isca de fundo. Então são assim, depende muito do pescador. Mas eu acho, na minha opinião, que o dourado é o peixe que dá mais, assim, uma sensação muito boa. Você tira foto, manda para os amigos. Você fica emocionado. Esses dias eu estava aqui, um menino estava pescando ali, ó, e ele pegou um dourado, e a mãe estava filmando, e ele pegou um douradinho. O dourado deu 5 pulos até chegar na verada aqui, para eles tirarem com o passaguá. Então, assim, é algo bem interessante, porque foi uma criança que estava pescando, foi o primeiro dourado que ela pegou na vida, né? E aquele dourado fez pulou 5 vezes, e a mãe ainda conseguiu filmar, eu acho que 3 pulos, né? Então imagina a emoção desse menino, e ele vai levar isso pro resto da vida. Sim. Entendeu? Isso proporcionado nesse ambiente que a gente conversou desde do início da nossa conversa, que o rancho é para isso, para proporcionar experiências em família, né? Isso. Que ficam na memória para sempre. Isso, é criar uma experiência que vai ficar na memória dessa criança, né, pro resto da vida. Então é isso, por isso que quando eu falo, que eu enfatizo que o rancho é um lugar de família, é justamente por causa disso, né? É para que realmente a pessoa venha aqui e crie memórias, né? Cria memórias. E é um ambiente muito propício a ter essa experiência, porque nos bastidores aqui eu tava falando, não dá vontade de pegar no celular aqui. Até o Wi-Fi aqui, o nome é desse sentido, né? Pra pescar, como é que é? Larga a mão e vai pescar. Larga a mão e vai pescar. Então é um ambiente muito propício para você gerar essas experiências, porque na maioria do dia você tá ali do celular, você tá trabalhando aqui, você consegue... E mesmo porque o Wi-Fi é lá, mais próximo da cabana, da área do rancho. Aqui nos tanques ele não pega, porque é muito longe. Então realmente, você vai ter que desconectar né, do celular, dos problemas, do trabalho. E principalmente quem vai trazer criança, né? Acho que você conseguir ter uma conexão com o teu filho, porque você não vai estar no celular e o teu filho também não vai estar, só que ele não vai estar pedindo celular porque está aqui se divertindo, pegando peixe, tem coisa pra fazer. Vendo os animais, que a gente já deu uma olhadinha, tem bastante coisa aqui. A ideia no início era que não tivesse nem Wi-Fi para os clientes. Eu quando comecei o rancho, eu não fornecia Wi-Fi. Só que assim, eu estava quase apanhando. Porque a ideia era justamente essa. Venha até o rancho, mas esqueça, né, do que está lá fora. Venha passar um dia diferente, uma experiência diferente em família. E não use o Wi-Fi, né?
Só que daí a gente teve que abrir, não teve jeito, e depois disso eu comprei mais 2 antenas, né? Por quê? Porque as pessoas realmente querem, elas precisam, né? Porque você talvez não use para trabalho, mas a esposa ficou em casa, a filha saiu, e você está aqui, você, né, quer alguma A gente precisa se notícia. comunicar, né? Não tem como. Isso mesmo. Então o que acontece? Então o Wi-Fi é preciso, é necessário, mas aqui nos tanques não tem. Aqui venho para cá é sem Wi-Fi. Bom Muito demais. legal. Muito legal. E como o Noé comentou sobre os animais, né? Acho que um lugar legal pra gente passar é no celeiro lá. Bora lá, vamos dar uma olhada nos animais então. Show de Muito bola. legal. E o bom daqui, por exemplo, tem a questão das cabanas, né? A gente sempre tenta, quando vem a família, geralmente as cabanas, que nem a última locação, eram 12 pessoas que estavam nas cabanas e 4 gerações, tá? Então a gente tenta sempre, como eu sou um cara muito família, né? A gente sempre tenta manter uma conversa, um contato, eu procuro, a gente acaba conversando com as pessoas, por quê? Porque elas chegam sábado de manhã e vão sair domingo à tarde, né? Então a gente sempre tenta interagir com as pessoas, né? Perfeito. E o que que acontece? Essa última família que teve aqui, assim, foi muito bom. Inclusive, eles postam agora no Instagram, nas postagens recentes, né? Eles continuam postando, amei o lugar, me sinto lugar de paz, não sei, lugar de tranquilidade, vamos voltar. Então, esse tipo de experiência que a gente, né, que o rancho quer proporcionar para as pessoas. Então, a gente tem conseguido. E assim, o que dá o ânimo para você levantar 4 horas da manhã para colocar a costela assar, é isso, é saber que lá no final vai ter um resultado. A gente bate nessa tecla, quanto mais a gente tem atendido muito empreendedor, e a gente percebe um ponto em comum entre aqueles que fazem sucesso e aqueles que estão patinando, né? É o empreendedor que ele vive para servir as pessoas. Então assim, qual que é o meu trabalho? É acordar às 4 da manhã, por quê? Porque eu quero deixar aquela costela de chão legal para quando os meus clientes chegarem ser bem recebidos. De repente, a questão da cabana, você falando de uma família, talvez essa mãe conseguiu um abraço ou se conectar com o filho de um jeito aqui que no dia a dia em casa não consegue. Tendo que disputar com o YouTube, disputar com os outros TikTok, amiguinhos, televisão. TikTok. E aqui não, aqui tá pai, mãe, vô e vó junto. Isso é muito assim. Cara, falei aqui, eu tô arrepiado. Não sei se é porque meu filho tá para nascer, né? O segundo, mas é muito legal, assim, cara. Então estamos aqui agora na parte dos animais, mais uma parte aqui do Rancho Casa Velha. E essa estrutura toda aqui, nada disso existia, né? Você montou tudo. Não, Alex, aqui não tinha nada. Aqui era, para você ter ideia, era plantação de soja. O pessoal, o antigo proprietário, ele plantava soja. Então aqui não tinha nada. Eu, depois da aquisição da chácara, né, e já com o projeto de fazer o rancho, né, a gente foi fazendo as obras, né, uma após a outra. A gente começou com o celeiro, depois fizemos a casa do caseiro, o galinheiro, o aprisco das ovelhas, o chiqueiro. A gente fez tudo novo, tudo zero. Tanto é que se você olhar, você vai ver que está bem, tudo construção recente, né? Então, me parece realmente tudo novo. E os animais que você cuida aqui, tem de tudo. Tem vaca, tem bode, tem galinha. A gente tenta assim, porque no mesmo dia que você vai vir almoçar, você pode trazer o teu filho para conhecer a Vila dos Animais, né? Então a gente procura ter um pouquinho de cada coisa. Uhum. As crianças gostam muito de animais pequenos, recém-nascidos, né? Uhum. Mas nem sempre tem um animal recém-nascido. Então a gente tem bastante foto de criança, por exemplo, no Instagram, se você olhar lá, com as ovelhinhas novas, né, recém-nascidas. Depois que elas ficam grandes, já não consigo mais pegar elas para tirar foto. Uhum. Mas tem todos os outros animais, por isso que a gente mantém uma variedade um pouco maior, sabe? É tudo animais que tem em sítio, mas são animais que são dóceis, que são mansos, né? Que não vai correr o risco de bater ou correr ou derrubar alguma criança, né? É claro que vindo de animal, né?
certamente pode ser que aconteça algum dia alguma coisinha. As crianças têm muito medo, por exemplo, dos porcos, né, do grandão ali. Quando eles sobem em cima, eles morrem de medo, mas o porco é muito dócil, né? A gente consegue ver esses porcos ou vai assustar Vamos eles, dar uma será? olhadinha lá. Porque quando eu vi, primeira vez que eu tive aqui, te visitando, que ele subiu assim, eu nunca tinha visto um porco daquele tamanho. Ele assusta. E geralmente ele sobe assim quando ele está com fome, que é no horário de ele comer. Então, talvez hoje ele não suba. Mas tá aqui o grandão. Meu Deus. Olha o tamanho da criança. Nossa. E daí eles são todos dóceis, eles são todos mansos, né? Esse é o macho? Esse é o macho, esse é o reprodutor. É o reprodutor. É o mesmo que estava lá no canto? É o mesmo. Hoje eu acho que ele está em torno de 300 quilos, 280, 300 quilos. Ele é um animal muito grande. E todos os porcos aqui são filhos dele? Todos, Só tem ele de reprodutor? Só tem ele de reprodutor, a não ser as fêmeas, né, que são as reprodutoras, que daí não são filhas, né? Mas os pequenos são todos filhos dele. O que você vai ver aqui é tudo filho dele. Muito legal. É muito bonitinho, né? E esses menores, eles vão ficar grandes assim? Vão ficar grandes igual o pai, igual a mãe. Isso aí é certo. Eles vão crescer. Eles estão pequenininhos porque são novinhos, né? Aham. Essa é a mãe. Essas são das matrizes, fêmeas. né? São as fêmeas. Essa aqui é uma outra que ela tá... É uma Pietran também, a mesma raça do porco. Ela tá com cria, né? Ela já tá com a barriguinha já grande, ela ó. tá com uma barriguinha grande mesmo, ó. Vai nascer uns 10, 12, talvez até uns 13, 14 aí. E quanto tempo é até 112 dias a gestação 112 dias? do porco, da porca. 112 dias. Esses aqui também são todos filhos dele, ó. Né? Só muda a mãe. Muito bonitinho. E esses leitão geralmente a gente vende, né? Eu vendo muito porco aqui porque como eu tenho uma raça muito boa, né? A pessoa que vem aqui, que tem chácara e vê esses animais aqui, ele acaba querendo comprar para melhorar a genética lá do local. Perfeito. Então, por exemplo, o Pietran é uma raça que é difícil de encontrar um Pietran puro aqui, né? E a gente, mais no interior, Guarapuava, Nona Vitória, eles criam muito o Pietran. Mas aqui é uma raça pura, poucas pessoas que têm. Então eu vendo bastante leitão para isso, para cria e recria. E qual que é a diferença no final de um Pietran, por exemplo? É o gosto da carne? É a qualidade do... Qual que é a... As duas coisas, a qualidade da carne e a camada de gordura. Tá? Porque o Pietran é uma raça desenvolvida para não ter uma gordura muito espessa. Ah, entendi. Então, por exemplo, se você... pode ver, Ele é muito forte, né? Ele é muito forte, costumo falar que ele é bombado, Tipo vai um na pitbull, academia. Aí o que acontece? A camada de gordura é fina, então o aproveitamento da carne é bem maior. Perfeito. Né? Esse é o Chico, ó, é o novo, o membro mais novo da família. Eu comprei ele é um mini cabrito. Todos eles têm nome? Não, geralmente, quando a gente compra, alguns vêm com nome, a gente mantém. E daí ele é um mini cabritinho, ele é um cabrito adulto já. Ah, ele é desse tamanho mesmo. Ele é desse tamanho, ele não vai crescer mais do que isso. Essa é a alegria das crianças. Só que ele assim, ele não é muito domesticado, ele não gosta muito. Eles são mais mansos com mulheres do que com homens. Agora não me pergunte como, que eu não sei. E um ponto legal é que esses bichos todos, né, dá para encontrar em outro lugar, mas a junção de todos eles no mesmo espaço é muito incomum, né? Porque você sai um porco, aí tem um bode, aí tem as galinhas. A galinha, o peru, né? Nossa, a criançada deve amar. Foi pensado, né? Desde a construção já foi pensado nisso, né? Para ter um local mais concentrado, que as pessoas não precisem caminhar muito e que consiga ver várias espécies, né, perto, né? Sem precisar se deslocar muito. Citou aqui, Cidade dos Animais, é isso? Vila dos Animais. A gente fala aqui que é a Vila dos Animais. Ainda tem algumas coisas que vão ser feitas, que eu tenho um projeto de fazer um lugar para os cabritos ali, né, uma passarela que cabrito gosta muito de subir, né, e para eles, né, subir, caminhar no alto,
mas ainda vai ser um projeto que eu vou fazer, mas logo aí depois do celeiro, desse celeiro preto aí, vai ser o local dos cabritos. E Valdecir, a gente tá aqui na Enaidia, o podcast, né, que a gente tá gravando, ele faz parte de uma campanha que a gente chama, o título dela, né, o slogan dela é que os diferentes mudam o mundo. E porque a gente realmente acredita que o empreendedor é a pessoa que faz diferente, a pessoa que tem os seus motivos, né, para fazer o que faz e colocar, servir as pessoas, se colocar à disposição das pessoas. E um ponto que eu queria entender contigo a gente conseguiu entender aqui o quão diferente você é em vários pontos da conversa, né? Mas o que é que move de onde vem, né? Essa paixão por fazer isso, de acordar às 4 da manhã para fazer uma carne, conseguir servir as pessoas, estar aqui quase todos os dias para fazer isso rodar. Na maioria das vezes tem uma motivação para além do dinheiro, né? Obviamente o dinheiro é importante, mas para além dele, o que é importante para ti? É isso aí, Alex. Aqui no rancho, né, é claro que todo mundo pensa e precisa ganhar dinheiro, né? Isso é um fato. Mas eu sempre falo para as pessoas que trabalham aqui comigo, e principalmente para minha esposa, que é a cozinheira, que o objetivo do rancho é realmente mostrar algo diferente, né? Tanto na alimentação, na pesca, ou na pousada, né? Ou nas cabanas, enfim. Mas o que acontece, o que nos motiva, por exemplo, eu sempre falo para minha esposa, se as pessoas vierem aqui no rancho e não sentirem nada, né? Por exemplo, na hora que colocou o arroz carreteiro na boca, não lembrar da avó, do avô, da mãe, né? A hora que a pessoa come aquele pedacinho de costela e não lembrar do vô, que quando ela acompanhava o vô assando aquela costela por 3, 4 horas, né? Nós perdemos o nosso trabalho. Por quê? Porque a intenção do rancho é que você lembre, que você crie memórias, que você lembre da avó, que você lembre do vô, do pai, da mãe, e que você sinta alguma coisa, né? Tanto é que, mas o cardápio é um cardápio bem rural. Por quê? Porque as pessoas vêm do interior. Eu vim do interior, né? Em 94 eu vim lá de Francisco Beltrão. Então eu estou morando em Curitiba. Então eu tenho que lembrar lá da minha época da infância, né, com alguma coisa. Então o objetivo do rancho é resgatar isso, resgatar uma memória, trazer alguma coisa. E isso é que nos move, isso que faz a gente levantar 4 horas da manhã para colocar uma costela assar. Porque não é simplesmente você pegar, fazer o fogo e colocar a costela. Tem todo um trabalho, tem todo um ritual que a gente tem que seguir, entendeu? Para que no final, às 12 horas, quando você coloca um pedacinho de costela na boca, você vai... Nossa, que costela muito boa, né? Mas você nem imagina o que está atrás dessa costela, né? Desse trabalho todo. Então o objetivo do rancho, especificamente, falando do rancho como empreendedor, como empresário, é isso. É tentar resgatar alguma coisa que você, lá na sua infância, você teve, né? E você vai lembrar disso e daí você vai falar para o teu amigo, você vai falar para os teus parentes, ó, vamos lá no rancho que lá é um lugar legal. Lá eu me identifiquei com aquele espaço, né? Lá eu lembrei de tal coisa, lá eu tive uma sensação... Um gostinho de infância. Um gostinho de infância, essa palavra que eu estava buscando. Então esse é o objetivo do rancho, beleza? Muito legal, muito bom. legal. E para a gente arrematar aqui, as pessoas que quiserem saber do rancho, eles encontram no Instagram, WhatsApp? Hoje o nosso meio né, que a gente mais usa é o Instagram, que é algo que é bem rápido, né? Uhum. Então nós temos nosso Instagram, Rancho Casa Velha, você pode procurar lá. E daí lá você vai ter todas as informações de WhatsApp, de tudo, como você entra em contato com a gente. Mas procurem o Rancho Casa Velha, né? Vai estar lá no Instagram e de lá você vai ter todas as informações que você precisa. Show muito de bola. Legal. Aqui na tela também a gente vai deixar aparecendo o WhatsApp do Rancho Casa Velha, para você conseguir chamá-los aí e reservar sua mesa. Com certeza vai ser uma ótima experiência. Valdecir, obrigado por nos receber. Valeu. Foi um prazer estar aqui, conhecer um meu. Empreendedor tão importante e uma pessoa que cuida tanto dos seus clientes e de fato muda a vida das pessoas.
Foi um prazer estar aqui, é uma paz que traz esse lugar. Tem tudo a ver com quem está tocando o lugar também, não é só porque o lugar é maravilhoso, não. Eu acho que muito do sentimento que a gente teve aqui é do espírito que você traz junto com a tua esposa, o carinho que vocês colocam no trabalho de vocês. Eu saio daqui assim, maravilhado, com mais um empreendedor diferente demais. Isso aí, beleza então, pessoal. Foi muito bom recebê-los aqui e até uma próxima. Voltem como clientes. Comer uma costela aqui. Comer uma costela. Com toda certeza. Para tirar a prova. Muito obrigado você que nos assistiu até aqui. A Enaidia você encontra no @enaidia.br, www.enaidia.com.br também. E tudo vai estar aparecendo, vai estar na descrição aqui do vídeo. Nos siga, crédito com garantia de imóvel é na Enaidia. Tchau.